a número legal, declara aberta a 36ª sessão da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 35ª sessão. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Consulto inicialmente o muito digno representante do Ministério Público, doutor Tiago Pinheiro, sobre eventual interesse processual alguns dos itens da nossa pauta. Não, Excelência. Ok. Iniciamos a nossa ordem do dia. Relato o item, ou melhor, o item 1 da pauta eu retiro e retorno ao gabinete. Retorno o item 1 à pauta. Relato os itens 2 a 6. Relatórios individualizados já foram juntados, contratos da Sabesp, prestação de contas da Secretaria da Saúde. Os itens apontados tiveram manifestação favorável dos órgãos da Casa e também de PFE. O meu voto é, portanto, pela regularidade com as recomendações em cada um dos autos. Em discussão, votação aprovada. Palavra ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Antônio Roque Tadini, senhor conselheiro substituto, doutor Josué Romero, doutora Evelyn Moraes de Oliveira, representante da Procuradoria da Fazenda, doutor Tiago Pinheiro Lima, do Ministério Público de Contas, doutor Sérgio Rossi, senhores funcionários. Eu relato em conjunto, senhor presidente, os itens 7 a 10. O item 7 trata de contrato precedido de concorrência, celebrado pelo DR e Marco e Santos Engenharia S.A. para execução de obras e serviços de recapeamento de pista. O item 8 versa sobre contrato celebrado com inexigibilidade de licitação entre o IPT e o West Messi Taishin GmbH, para fornecimento de máquina multissensor. O item 9 trata de ordem de fornecimento emitida pelo FDE em favor de Cantares Magazine Limitada, EPP, tendo como objeto a aquisição de unidades de mobiliário, denominado Conjunto do Professor. O item 10 diz respeito a contrato precedido de concorrência, celebrado pela Codasp e Penescal Engenharia e Construção Limitada para execução de serviços de terraplanagem. Relatórios individualizados já disponibilizados a vossas excelências, acompanham a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. O item 11 trata do terceiro termo de alteração a contrato julgado regular, celebrado entre a Sabesp e Inotec Engenharia, Obras e Tecnologia Limitada, para execução de obras e de coletores tronco de esgoto. A instrução é dividida. A posição físico e financeira do ajuste à época da celebração do aditivo em exame indicava a existência de saldo contratual para cobrir a inclusão do preço extracontratual, que, somada àquela promovida pelo segundo termo de alteração, representou uma majoração de serviços da ordem de 13,83%, dentro, portanto, do limite autorizado pela Lei 8666. Assim, e na esteira de precedentes desta Corte, voto pela regularidade do terceiro termo de alteração do contrato, com advertência anotada no corpo deste voto, que deverá ser comunicada por ofício à presidente da Sabesp. Em discussão, votação aprovada.
Também em conjunto, senhor presidente, os itens 12 a 17. Referidos itens tratam de comprovação de aplicação de recursos públicos. O item 12, repassados pela Secretaria da Educação à Prefeitura de Apiaí para manutenção de programa de transporte de alunos da rede estadual de ensino. Nos itens 13 e 14, repassados pela Secretaria da Saúde, a Cruzada Bandeirante São Camilo, assistência médico-social, em decorrência de contratos de gestão para execução de atividades de serviço de saúde no AME de Itu e no Hospital Estadual de Franco da Rocha, respectivamente. No item 15, pela Secretaria da Habitação, a diversas prefeituras para a implementação do programa PROLAR. No item 16 e 17, pela Fundação Casa, a Associação Nordestina e Nortista de Itanhaém, para atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Relatórios individualizados já disponibilizados a vossas excelências. Meu voto acompanha a instrução favorável, no sentido da regularidade da matéria, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Também em conjunto, os itens 18 e 19. O item 18 versa sobre recurso ordinário interposto pelo FDE, em face da decisão que julgou irregular a tomada de preço e contrato celebrado com Landa Engenharia e Construções Limitada para a reforma de prédio escolar, em razão da desclassificação da proposta de menor valor, por considerar inexequíveis os preços unitários, muito embora o critério de julgamento fosse o de menor preço global. O item 19 cuida de recurso ordinário interposto pela Fundação para o Estudo de Tratamento das Deformidades Crâniofaciais, FUNCRAF, em face de decisão que julgou irregular a admissão em 2011 de um auxiliar de escritório, em razão da ausência do prévio concurso público. Relatórios individualizados já disponibilizados a vossas excelências, em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. O relator conhece. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto, portanto, pelo desprovimento de ambos os apelos. Em discussão, votação aprovada. Agora, item 20 seguintes, a palavra é do conselheiro Josué Romero. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador do MPC, senhora procuradora da Fazenda, senhor secretário, itens 20 a 26 em conjunto, exceto o item 24. Trata-se de instrumentos contratuais celebrados pelos órgãos da administração estadual, MECRO, SABESP, Ministério Público e Centro Estadual Paula Souza. Em todos eles, acolho as manifestações dos órgãos da Casa e voto pela regularidade das matérias, com as ressalvas e recomendações que constam da íntegra dos votos. Em discussão, votação aprovada. O item 24, em exame, convênio firmado pela CDHU com a Associação Viver Melhor, tendo por finalidade a produção de 56 unidades habitacionais, por meio de regime de mutirão e autogestão, sob a administração da associação. A fiscalização apontou ocorrências no procedimento, dentre elas, a lei autorizativa foi mencionada somente na ementa do convênio, inexistindo cópia nos autos. Não constou aprovação do plano de trabalho, não apresentação da certificação governamental de utilidade pública ou de assistência social. Assim, na companhia dos órgãos da Casa, voto pela irregularidade do convênio e dos termos aditivos celebrados. Em discussão, votação aprovada. Agora os itens 27 e 29 em conjunto.
Trata-se de prestações de contas de recursos repassados pela Secretaria da Saúde, as entidades Sociedade Bandeirante e a Santa Casa de Franca. Acompanho a instrução e voto pela regularidade das matérias com as recomendações e ressalvas que constam do corpo dos votos. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 28, em exame, prestação de contas decorrente de contrato de gestão, referente ao exercício de 2007, celebrado entre a Secretaria da Cultura e a Associação Amigos do Projeto Guri, para fomento e operacionalização das atividades e serviços na área cultural. O contrato de gestão foi julgado regular pela segunda Câmara. Após instrução, a fiscalização constatou diversas impropriedades, dentre elas que não foi apresentado o relatório sobre atividades envolvidas, mas apenas indicadores e metas. Os valores apurados divergem dos constantes nos registros e no balanço patrimonial da entidade. A inadequação na previsão e no planejamento referentes à aplicação dos recursos. Não foi atestada de forma adequada a economicidade. O parecer conclusivo contém ressalvas. E, por fim, ainda não restou evidenciado que os registros financeiros refletem com fidelidade a real movimentação das operações realizadas. É também aqui uma outra irregularidade, que é a contratação de cooperativa em afronta à legislação trabalhista. Assim, não há como julgar regulares as contas, pois, a despeito da aplicação dos recursos na finalidade do contrato de gestão, não houve uma falha isolada, mas inúmeras impropriedades. Dessa forma, voto pela irregularidade das contas prestadas pela Associação Amigos do Projeto Guri. Em discussão, votação aprovada. Encerrada a sessão estadual, com os agradecimento à doutora Evelyn Moraes de Oliveira, muito digna procuradora da Fazenda, passamos à nossa sessão municipal. O item 30 é a Prefeitura de Lupércio, a Engave, objetivando construir unidades habitacionais. Esse processo já esteve na nossa pauta do dia 4/11, ocasião em que o conselheiro Sidney Beraldo pediu vista. Ratifico o meu voto, que na oportunidade era pela irregularidade da matéria. Com a palavra o conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, eu solicitei vista dos autos para melhor analisar as particularidades que envolvem a contratação em exame, considerando os elementos trazidos à discussão pelos eminentes relator e revisor. Em preliminar, destaco que a obra conta com um aporte financeiro da CDHU, que forneceu as informações relativas às especificações técnicas e à planilha de preços, além de estipular o cronograma físico do projeto com todo o detalhamento das etapas a serem cumpridas. E são justamente nesses pontos que residem as questões de maior importância para a resolução da matéria. Quanto ao orçamento adotado como referencial para a licitação, filir-me ao entendimento do nobre revisor de que não há qualquer apontamento que possa comprometer a validade da planilha de quantitativos de preços unitários elaborados pela CDHU. Eis que, baseada em cotações efetuadas junto a fornecedores e fabricantes, bem como nos preços constantes na tabela PINE. Acompanho ainda o eminente revisor no sentido de que o objeto pode dispensar a pesquisa de preço no âmbito do mercado local, na medida em que o município, com pouco mais de 4.000 habitantes, não constitui uma base relevante para a aferição dos preços praticados por empresa da construção civil. Apesar destas considerações, entendo que a mencionada planilha de preços não comprova a compatibilidade do valor contratado com aquele praticado no mercado. É que a data base do orçamento da CDHU é de fevereiro de 2011, ao passo
que a abertura das propostas se deu em abril de 2012, a detonar uma defasagem de 14 meses, o que já há muito vem sendo condenado por este tribunal, inclusive em contratações que contam com recursos provenientes de convênios entre a CDHU e as prefeituras paulistas. Quanto à falta de elaboração do cronograma financeiro, compartilho do entendimento do nobre decano, pois trata-se de informação essencial para a elaboração das propostas. E não posso deixar de considerar que das 7 potenciais interessadas que retiraram o edital, somente uma participou da licitação, a evidenciar a inexistência de competição do certame. Tal fator, aliado à impossibilidade de aferição da economicidade do ajuste, já se mostra suficiente para a reprovação dos atos praticados, mas existem outras falhas que podem ter contribuído decisivamente no afunilamento do universo de interessados. É o caso da exigência relativa à comprovação da capacidade técnica profissional, que contrariou o disposto das súmulas 23 e 25 desta Corte de Contas. Vejo ainda que, ao estipular que as obras deveriam ser finalizadas em 12 meses, a Prefeitura deixou de observar o cronograma físico estabelecido pela CDHU, que previa a execução das obras de edificação em 33 meses. Aliás, em pesquisa efetuada no site da própria CDHU, meu gabinete verificou que em outubro de 2014 havia sido realizado 76% do empreendimento Lupercio H, com previsão de entrega para março de 2015, sendo assim, em muito superado o prazo final estipulado no contrato de abril de 2013. Nesta conformidade, com as observações ora efetuadas, acompanho o voto do eminente relator pela irregularidade da licitação e do contrato. Consulto o doutor Josué Romero, porque o voto anterior do conselheiro Valdenir dava provimento, creio, mas agora está superado com a presença de Vossa Excelência aqui. Então, consulto como vota Vossa Excelência. Acompanhe o relator. A votação é unânime, mas o conselheiro colocou algumas pequenas objeções que eu também as acolho. Não acho que ela altere em nada o julgamento. Então, não altere em nada. Acompanhe o relator. Portanto, aprovado o voto do relator. Relato agora os itens 31 a 34 e o 36. Tratam-se de relatórios individualizados que, desde já, determina a juntada em processo. Houve prestação de contas de repasse 31 a 34 e 36. Contratos da Prefeitura de Caçapava, Presidente Prudente e Paulínia, e repasse da Prefeitura de Itapetininga ao Instituto Vida. O meu voto acompanha os órgãos da Casa que se manifestaram favorável. Meu voto também é pela regularidade com as recomendações feitas em cada um dos processos. Em discussão, votação aprovado. Agora o 35 e 37. Prefeitura de Jundiaí, Hospital de Caridade São Vicente de Paula, prestação de contas. Após o exame da extensa documentação encadernada, inclusive alegações dos interessados, entendo que a celebração do ajuste em tela não está em condições de ser considerada adequada às normas aplicáveis à matéria, bem como sua respectiva prestação de contas referente aos recursos transferidos em 2010. Nota-se que, até agora, não conseguiram conveniente e conveniada encaminhar a totalidade dos documentos necessários, tendo faltado até a providência elementar sobre o plano de trabalho que querem, conveniado de prefeitura, seja aceito como um documento denominado plano operativo.
Com efeito sobre esta alegação, a TJ, por sua unidade jurídica, disse que o alegado documento não é suficiente para sanar as falhas relativas à não elaboração do plano de trabalho. Com relação ao processo de prestação de contas, permanecem as falhas apontadas pela fiscalização, bem como disse a assessoria técnica no exame do convênio, impraticável que esta Corte fiscalize a prestação de contas na forma exata e estrita do convênio e controle o uso do dinheiro público. Tendo em vista os princípios constitucionais que devem ser observados pela administração para os repasses de numerário a particulares, em especial o da eficiência e da cooperação, voto pela irregularidade do convênio e do termo aditivo examinado no TC 907, acionando-se os incisos 15 e 27 do artigo 2º da 709, fixando o prazo de 60 dias contado do decurso para que a Prefeitura de Jundiaí apresente a esse tribunal as providências adotadas e também voto pela irregularidade da prestação no exercício de 2010, nos termos do artigo 33.3, letra B, da 709, acionando o dispositivo 15 e 27 do artigo 2º, condenando o Hospital de Caridade Vicente de Paula para que, no prazo de 30 dias, promova o ressarcimento ao erário da importância de 57 milhões devidamente acrescido dos juros moratórios, suspende de novos recebimentos até que comprove a esse tribunal a regularidade da matéria, devendo, na ausência do recolhimento do respectivo valor, a Prefeitura adotar as medidas de alcance noticiada por esse tribunal. Em discussão. Votação aprovada. 38. Prefeitura de Osasco. EDMAC, empreendedores. Acolho as manifestações dos órgãos da Casa, bem como do Ministério Público de Contas, que propugnaram pela irregularidade. As irregularidades apontadas, não esclarecidas pela entidade, que não apresentou justificativa, compromete toda a matéria. O município apresentou documentação confirmando a inclusão dos valores aqui concedidos no presente ajuste com a inscrição da dívida ativa, informando que encontra em fase de execução. O voto pela irregularidade da prestação de contas dos recursos repassados por Osasco a MDMAC, nos termos do artigo 33.3, alínea C da Lei Complementar 709. Determino ainda a condenação da entidade à devolução dos recursos e a suspensão de novos recebimentos nos termos legais. Em discussão, votação aprovada. 39. Município de Taquarivaí, exercício de 2012. Fiscalização da UR-16, lá de Itapeva. Os órgãos da Casa concluem pela emissão do parecer favorável. A divergência vem do MPC, que opinou pela parecer desfavorável. SDG também falou favoravelmente. A defesa apresentou memoriais, chamado a manifestar, todos reiteraram os seus pontos de vista. É o relatório. As contas do município foram apresentadas com falha de ordem formal, incorreções quanto da inspeção logo restaram sanadas. Considero que as manifestações da Casa e SDG atendem os índices constitucionais e legais, ensino, Fundeb, pessoal, saúde. Voto pela emissão do parecer favorável à aprovação em exame e situo seus atos pendentes de apreciação por esse tribunal. Acolho a proposta de SDG para a abertura de autos apartados, com escopo de um detalhamento mais específico sobre o pagamento irregular de subsídios, despesa de hospedagem e aquisição de combustível, ao cartório para notificar o Executivo quanto às recomendações. É meu voto. Em discussão, votação aprovado. 40. Embu Guaçu, 2012, relatório disponibilizado. Voto acompanha os órgãos da Casa pela emissão do parecer desfavorável, reiterada a falha no recolhimento de contribuição do INSS, regime próprio PASED, não comprovação da parcela diferida do Fundep, inadequação do quadro pessoal, deficiência de tesouraria, elevado pessoal até alterações orçamentárias e divergência nas informações da UDESP. Portanto, pela parecer desfavorável. Em discussão, votação aprovado. 41. Paraguaçu Paulista, 2012. Os órgãos da Casa e MPC falam pelo parecer favorável.
Meu voto também acompanha as manifestações unânimes da Casa e o MPC, favorável às contas, excetuam os seus atos não apreciados por esse tribunal. Em discussão, votação, aprovado. 42, Araraquara, retiro de pauta, retorno ao gabinete. 43, já que entrou um enorme, tanto faz, entrou um enorme aditivo. 43, Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, recurso ordinário, julgamento de irregularidade. Em preliminar, conhecido no mérito, não obstante o entendimento que vem adotando quanto ao regime de admissão, afeta a educação, as razões recursais não merecem guarida. A forma de contratação é prática rotineira adotada pelo município, que vem contratando servidores em caráter temporário para exercer as mesmas funções. Mantém a multa imposta, voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. 44, recurso, ex-prefeito de Avaré. Houve multa, em preliminar conhecido no mérito, apelo não comporta provimento. Atribuição de pontos como critério de seleção fere o caráter competitivo. Não foi cumprida a ordem de classificação, mantenho multa e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. Palavra ao conselheiro Sidney Beraldo, item 45 a 63. O item 45 versa sobre o contrato de gestão celebrado com inexigibilidade de licitação, 2 termos aditivos e termo de rescisão celebrados entre a Prefeitura de Guararema e a Santa Casa de Misericórdia de Guararema, tendo por objeto a gestão dos serviços públicos de saúde prestados na entidade. Não obstante a instrução favorável, entendo que um instrumento celebrado não apresenta os contornos característicos de um contrato de gestão, já que não se está delegando qualquer atividade ou programa governamental à entidade, amoldando-se antes o seu objeto à figura do convênio ou da subvenção. Voto, portanto, pela irregularidade da matéria, em razão da inadequação da via utilizada. E conheço o segundo termo aditivo e do termo de rescisão do ajuste. Em discussão. Votação, aprovado. O item 46 diz respeito a termos aditivos a contrato celebrado pela Prefeitura de Bauru e Planeta Educação Gráfica e Editora Limitada, julgado irregular por esta Corte. No caso, é inevitável a aplicação do princípio da acessoriedade. Voto, assim, pela irregularidade dos aditamentos em exame. Em discussão, votação, aprovada. O item 47 versa sobre pregão, ata de registro de preços e decorrentes notas de empenho emitidas pela Prefeitura de Taubaté em favor da Teplan, construtora limitada, para locação de máquinas, caminhões e equipamentos com motoristas e operadores, além de uma equipe de pessoal de asfalto. Acompanham a instrução desfavorável. A indevida aglutinação do objeto, consistente na licitação em lote único de 26 tipos de caminhões e máquinas, com os respectivos motoristas, operadores e equipe de pessoal de asfalto, acrescida de um orçamento básico superestimado, que repercutiu na exigência de comprovação de capital social mínimo, revelaram-se restritivas. Das 3 empresas participantes, uma declinou da proposta e a outra foi inabilitada. Observo que contratação similar entre as mesmas partes foi julgada irregular por esta Câmara na sessão de 30 de setembro passado. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação, da ata de registro de preços e das notas de empenho com aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs. Em discussão, votação, aprovada. O item 48 cuida de contrato precedido de pregão celebrado pela Prefeitura de Mogi Guaçu e Comercial João Afonso Limitada para fornecimento parcelado de cestas básicas. Acompanham a instrução desfavorável. A ausência de pesquisa de preços, com a utilização do preço referencial obtido pela média do último pregão,
realizado acabou por comprometer a comprovação da compatibilidade do preço proposto com o de mercado, diante da oferta da única proponente, uma empresa atacadista, mostrar-se bem acima do orçamento estimativo. Realizou a administração nova pesquisa, circunscrita, entretanto, a empresas varejistas. Mesmo assim, o preço contratado foi superior ao preço obtido na nova pesquisa. Diante do exposto, em face da ausência de comprovação de atendimento do princípio da economicidade, voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 49, eu solicito a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. Ok. O item 50 trata de comprovação da aplicação de recursos públicos repassados no exercício 2009 pela Prefeitura de Flórida Paulista à Assistência Social de Flórida Paulista, em decorrência de 2 convênios de subvenção para execução de diversos projetos. Quanto às comprovações apresentadas pela entidade beneficiária por conta dos convênios 1 e 2 de 2009, referentes ao Programa de Agente Comunitário de Saúde, PACS, e ao Projeto Cidade Limpa, respectivamente, que totalizaram o valor de R$ 217.432,11 no período. Assinalo que não consta da instrução processual qualquer apontamento. Com relação, entretanto, à comprovação atinente aos recursos repassados a título de subvenção, foi apurado que a quantia de R$ 148.338,84 foi utilizada para pagamento de funcionários que prestavam serviços em locais diversos aos que mantinham correlação com os programas subvencionados. Diante do exposto, voto pela regularidade da prestação de contas referentes ao convênio 1 de 2009 e 2 de 2009, no valor de R$ 217.432,11, e pela irregularidade da prestação de contas referente à subvenção, eis que demonstrada a aplicação de parte dos recursos em desacordo com a finalidade prevista. Deixo apenas de determinar a devolução da parcela impugnada, considerando que, embora em finalidade diversa da pactuada, os serviços foram efetivamente prestados e em atividades pertinentes ao interesse público. Em discussão, votação aprovada. O item 51 trata de comprovação da aplicação de recursos públicos repassados no exercício de 2010 pela Prefeitura de São Carlos a diversas entidades. Meu voto acompanha a instrução favorável, no sentido da regularidade da matéria, com a recomendação assinalada. Em discussão, votação aprovada. Solicito a retirada de pauta também do item 52, senhor presidente, com retorno ao meu gabinete. O item 53 trata de comprovação da aplicação de recursos públicos repassados no exercício de 2008 pela Prefeitura de Santa Adélia à Associação de Caridade Santa Rita de Cássia. A instrução foi desfavorável, diante da utilização de comprovantes de despesa em duplicidade no valor de R$ 7.175,86. Situação que também foi identificada na prestação de contas do exercício de 2007, já apreciada por esta Câmara. Tal como neste caso, voto pela regularidade da prestação de contas no valor de R$ 988.324,14 e pela irregularidade da referente à importância de R$ 7.175,86, condenando a entidade a devolvê-la aos cofres municipais devidamente atualizado, ficando impedida de receber novos recursos,
até a regularização de sua situação perante esta Corte. Em discussão, votação, aprovada. O item 54 versa sobre as contas da Câmara Municipal de Capela do Alto, referentes ao exercício de 2012. Não obstante as principais questões referentes aos aspectos econômicos e financeiros sobre a ótica constitucional e lei de responsabilidade fiscal encontrarem-se em boa ordem, a ausência de justificativas convincentes para o pagamento acima do teto municipal constitui desacerto capaz de provocar a rejeição das contas. Foi detectada situação semelhante nos exercícios anteriores e que se repete nestas contas, agora relacionada ao procurador jurídico. Acompanho, assim, o Ministério Público de Contas e a SDG e voto pela irregularidade das contas em exame com as recomendações lançadas no corpo do voto, devendo o responsável providenciar a restituição aos cofres municipais da quantia de R$ 23.334.043, correspondente devidamente atualizada até a data do seu devido recolhimento. Em discussão, votação, aprovado. Item 55, versa sobre as contas da Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões. Acompanham a instrução desfavorável diante do insuficiente pagamento de precatórios e no descaso com relação à rigidez financeira da RPPS, uma vez que no exercício em exame foi imposto ao Instituto de Previdência mais um termo de parcelamento. Voto assim pela emissão de parecer desfavorável às contas, com as ressalvas e advertências assinaladas. Em discussão, votação aprovada. Item 56, versa sobre as contas da Prefeitura de Dumont. Acompanham a instrução desfavorável em razão de ter sido superado o limite de despesa de pessoal, infringindo o artigo 20, inciso 3, letra B da Lei de Responsabilidade Fiscal. O fato de ter sido reconduzido esse percentual nos 2 quadrimestres seguintes ao limite legal não interfere nessa conclusão, por se tratar de ano de eleição, conforme assinalado no artigo 23, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal e em manual editado por esta Corte. Com relação ao Fundeb, apurada a aplicação de 99,13% dos recursos recebidos, deverá a municipalidade depositar em conta vinculada a quantia de R$ 39.098,73 e aplicá-la efetivamente no ensino no exercício imediatamente posterior à publicação do trânsito em julgado deste parecer. Voto assim pela emissão de parecer desfavorável às contas, com as ressalvas e advertências assinaladas, incluída a determinação à Prefeitura para que adote medidas que tragam melhorias na qualidade do ensino, tendo em vista que foi constatada regressão nos índices relativos à 4ª série 5º ano, o que deverá ser verificado pela fiscalização nas próximas inspeções em loco. Em discussão, votação aprovada. Também em conjunto, senhor presidente, relato os itens 57 e 58. Ok. Ambos versam sobre embargos de declaração. O item 57, opostos por João Carlos Forcel Neto, ex-prefeito de Itanhaém, em face da decisão desta Câmara, que confirmou sentença que lhe aplicar a multa de 100 UFESPs em razão de não ter promovido a apuração de responsabilidade dos servidores que contribuíram para o julgamento de irregularidade da licitação do contrato e contratos celebrados. O item 58, opostos por Silvio César Moreira Chaves, ex-prefeito de Planalto,
em face de decisão desta Câmara, que julgou parcialmente procedente o recurso ordinário por ele interposto, apenas para afastar a crítica direcionada à inação da Prefeitura quanto à recomposição do prejuízo pela destruição da obra decorrente à colisão de veículo. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as decisões recorridas não se ressentem de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, pretendendo, na realidade, os embargos rediscutir o seu mérito. Voto, portanto, pela rejeição de ambos os embargos. Em discussão, votação aprovada. Item 59, trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Ribeirão Preto, em face de decisão que julgou irregulares as admissões de 3 monitores de mecânica geral e duas monitoras de panificação confeitaria, realizadas no exercício de 2010, em razão de não terem restado claros os critérios adotados para avaliação da prova prática, além de ter aplicado a multa ao responsável de 200 UFESPs. A instrução é unânime pelo provimento do apelo. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, entendo também que, muito embora o edital não tenha previsto critérios de avaliação da prova prática, os candidatos foram avaliados de forma objetiva, com padrões pré-estabelecidos. Voto, assim, pelo provimento do recurso, para o fim de julgar regulares as admissões em exame, com cancelamento da multa aplicada. Em discussão, votação aprovada. Item 60. Trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, em face de decisão que julgou irregular a admissão de José Pereira dos Santos Filho, médico ginecologista, em razão do acúmulo ilegal de 3 cargos públicos. A instrução unânime é desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, é induvidoso que a acumulação de 3 cargos por médico revela-se irregular. No caso, o servidor, que faleceu em 2009, ocupava um cargo de médico em Biritiba Mirim, desde 15 de março de 2002, e em 2003 foi admitido para 2 cargos de médico em Mogi das Cruzes, para aquele em exame, e em 6 de março, em outro, e 11 de abril. A admissão para o último desses cargos, e no qual se configurou a tríplice acumulação, foi julgada regular e registrado por esta Corte. Entendo, assim, que no momento da admissão ora analisada, não houve vulneração ao preceito constitucional, por se revelar viável o acúmulo de cargos naquela ocasião. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para considerar regular a admissão do servidor em questão. Em discussão, votação aprovada. O item 61 trata de recurso ordinário interposto por Edilberto Aparecido Zalpa, ex-prefeito de Euclides da Cunha Paulista, em face de decisão que julgou irregular a admissão no exercício de 2009 de 4 médicos e aplicou-lhe a multa de 200 UFESPs. A instrução é desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O relator conhecido. No mérito, as admissões visavam atender à programação pactuada e integrada na assistência médica de alta complexidade no Estado de São Paulo, consistente em repasses anuais advindos do governo federal para atender à área de saúde dos municípios. Assim, considerando o caráter transitório do referido programa, o número reduzido de admissões e considerando a natureza emergencial inerente ao exercício da função médica, voto pelo provimento do recurso
para considerar regulares as admissões dos servidores em questão, cancelando a multa aplicada ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 62 e 63, senhor presidente. Ok. Os itens 62 e 63 versam sobre recurso ordinário interposto por Arthur Parada Próstida, ex-prefeito do município de Mongaguá, em face da decisão que julgou irregulares 2 contratos celebrados entre aquela prefeitura e Antônio dos Santos Filho e Companhia Limitada, ME, tendo por objeto a locação de palco e tendas em razão do ramo de atividade da contratada não abranger os serviços contratados. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida, uma vez que a documentação trazida aos autos não comprova que, à época dos fatos, a contratada exercia atividade compatível com os objetos licitados. Voto assim pelo desprovimento do recurso, mantida a decisão impugnada. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora o conselheiro Josué Romero. Senhor presidente, itens 64 a 66, o item 68, item 70 e o item 72, todos eles em conjunto. Trata-se de instrumentos contratuais celebrados pelas prefeituras de Rio Grande da Serra, Indaiatuba, Caieiras, Pontal e Rio das Pedras, e pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da região dos Grandes Lagos. Eu acolho as manifestações dos órgãos da Casa e voto pela regularidade dos instrumentos contratuais, com as recomendações que constam do corpo dos votos. Em discussão, votação, aprovado. O item 67, a pedido de vista dos autos pela defesa, assim eu peço retirada de pauta com retorno ao gabinete. Ok. Item 69. Em exame, pregão presencial, o contrato e os termos aditivos celebrados entre a Prefeitura de Santo André e a Cooperativa Brasileira de Transporte para a prestação de serviços de transporte de escolares. Em síntese, as principais máculas do certame foram o critério de julgamento estabelecido pelo edital não possibilitou selecionar a proposta mais vantajosa, por haver incoerência matemática. O cálculo do orçamento básico não considerou o valor fixo do veículo adaptado para cadeirante. Não foi demonstrada a compatibilidade dos preços contratados com os de mercado. E, por fim, os 2 primeiros aditivos retificaram cláusulas de maneira unilateral, em afronta ao parágrafo 1º do artigo 58 da Lei 8666. Ante o exposto, voto pela irregularidade do pregão presencial, do contrato e dos termos aditivos. Em discussão, votação, aprovado. O 68 você estava naquele bloco? Então, estava naquele bloco. Ok. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Item 71. E o 70? Também. Quer que eu repita os itens? Não. Tudo bem. Então, foram relatados os itens 69 e 70 anteriormente, né? Itens 64 a 68, o item 68, o item 70 e o item 72. Ah, tá bom. Então, Vossa Excelência vai relatar o que agora? Só uma dúvida, o item 70 foi pela regularidade? Regularidade. Tá. Vossa Excelência está relatando o que agora que eu não estou? 71. 71, ok. Araçatuba, né? Ok. Em exame, termo de re-ratificação, termo de suspensão contratual e 5 termos de aditamento ao contrato celebrado entre a Prefeitura de Araçatuba e a empresa JN Terraplanagem e Pavimentação Limitada para a execução de obras e serviços de infraestrutura urbana. A licitação e o contrato decorrente foram julgados regulares pela segunda Câmara. Não ficaram esclarecidas diversas questões relativas à celebração do 4º termo aditivo.
Primeiramente, é necessário ponderar o enorme lapso de tempo entre o término da vigência do ajuste anterior, em torno de 6 anos. Tal espaço de tempo passou sem que tenha ocorrido a suspensão formal do contrato, ou que tenham sido apresentadas quaisquer justificativas aceitáveis. Outra questão controversa foi a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro ao invés do reajuste previsto contratualmente, sem que tenha sido fundamentado o ajuste em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 65, inciso 2d, e nem comprovada a conveniência da manutenção da contratação. A esse respeito, os valores pactuados foram superiores aos preços praticados pela própria Prefeitura de Araçatuba, em contratação com objeto semelhante. Assim, pendeu de esclarecimentos a real vantajosidade para a administração retomar, 6 anos depois, o contrato, ao invés de rescindir o ajuste e realizar nova licitação. Por fim, o 5º termo aditivo se encontra maculado pelas irregularidades relativas ao 4º termo aditivo, em virtude do princípio da acessoriedade. Diante do exposto, voto pela regularidade dos termos de re-ratificação, de suspensão contratual e dos 3 primeiros termos aditivos, e pela irregularidade do 4º e 5º termos aditivos. Também voto pela aplicação de multa ao senhor Aparecido Sério da Silva no valor de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Itens 73 a 76 em conjunto. 72, onde... Foi irregular. Já foi. Tá. 73, então. Itens 73 a 76 em conjunto. Ok. Em exame, prestações de contas dos exercícios de 2008, 2009 e 2011, decorrentes de convênio firmado entre a Prefeitura de Agudos e a Associação do Hospital de Agudos, tendo por objeto a prestação de serviços médicos hospitalares, laboratoriais e atividades afins. As principais irregularidades que não foram afastadas pela defesa são ausência de plano de trabalho, ausência de justificativas para aumentos nos pagamentos dos plantões médicos e ausência de demonstrativo integral de receitas e despesas incorridas. Também contribuiu para a irregularidade a ausência de identificação do convênio na documentação das despesas. Assim, julgo irregulares as prestações de contas com as recomendações que constam no corpo dos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 77. Em exame, prestação de contas decorrente de termo de parceria referente ao exercício de 2010, firmado entre a Prefeitura de São Miguel Arcanjo e o Sistema Assistencial Social e Saúde, SAS, tendo por finalidade a prestação de serviços de medicina e de suporte técnico na Unidade Municipal de Pronto Atendimento. O termo de parceria e os termos aditivos foram julgados irregulares pela 2ª Câmara, assim como as prestações de contas dos exercícios de 2008 e 2009. Várias irregularidades macularam o feito, dentre elas, divergências nos valores informados pela entidade e nos valores referentes às disponibilidades bancárias, terceirização de serviços médicos, terceirização de atividades de gerenciamento administrativo, com alto custo dos contratos administrativos, pagamentos de juros e multas, elevado nível de endividamento da entidade com potencial risco à continuidade dos serviços, informações divergentes entre o demonstrativo integral de receitas e despesas e o extrato do relatório de execução física e financeira do termo de parceria, parecer da auditoria independente com ressalvas, e aprovação do desempenho da AUCIP com diversas recomendações pelo Conselho de Políticas Públicas, e, por fim, o descumprimento das instruções desta Corte de número 2 de 2008. Dessa forma, julgo irregulares as contas prestadas pelo Sistema Assistencial Saúde, SAS, e aplico multa de 500 UFESPs ao então prefeito, senhor Antônio Celso Mocim. Em discussão, votação aprovada. Itens 78 a 80. Trata-se das contas das câmaras municipais de Pacaembu, de 2011, Jaboticabal e Lins,
ambas de 2012. Aqui, no caso, só a Câmara Municipal. Acompanho os votos acompanho os órgãos técnicos da Corte e voto pela regularidade das contas com as ressalvas e recomendações que constam da íntegra dos votos. Em discussão. Votação aprovada. Item 81, eu peço a retirada de pauta com retorno ao gabinete. Ok. Item 82, trata-se das contas da Prefeitura de Lins, relativas ao exercício de 2012. Os principais índices legais e constitucionais foram atendidos. Assim, acolho as manifestações dos órgãos da Casa e voto pela emissão de parecer favorável, com as ressalvas e recomendações exaradas nos votos. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 83. Em exame, embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Contas. Contra a decisão da segunda Câmara que, ao apreciar as contas do município de Bernardino de Campos, exercício de 2012, decidiu emitir parecer desfavorável. Alega o recorrente, em síntese, haver omissão no acórdão exarado, pois em sua manifestação foi requerido o envio imediato de ofício à Receita Federal para a ciência dos fatos e adoção das medidas cabíveis. Por considerar omissa a decisão que deixou de se pronunciar sobre tal remessa, opõe os presentes embargos. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, verifico que não foi demonstrada a existência de omissão, pois não há informação nos autos de falta de recolhimento a menor das contribuições previdenciárias devidas ao INSS nas contas de Bernardino de Campos no período do exame. Assim, voto pela rejeição dos embargos. Em discussão, votação aprovada. Item 84, trata-se de recurso ordinário, interposto pelo senhor Aparecido Martelli, ex-prefeito de Nova Granada, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas de recursos públicos repassados ao Núcleo Social de Nova Granada em 2012. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, de início, a fiscalização do tribunal manifestou-se pela regularidade da prestação de contas, por entender que as exigências para a concessão foram atendidas de acordo com a legislação pertinente. Verifica-se ainda que o repasse foi expressamente autorizado por lei municipal específica, a teor do que exige o parágrafo 6º do artigo 12 da Lei Federal 4.320, de 64. Assim, meu voto dá provimento ao recurso ordinário interposto, afastando-se a multa aplicada ao recorrente. Em discussão, votação aprovada. Os itens 85 e 86, eu peço a retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. Ok. Portanto, está concluído a nossa pauta de trabalho. Consulta do Dr. Tiago Pinheiro Lima sobre eventual interesse processual e alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Senhor presidente, o Ministério Público deseja intimação pessoal dos itens número 70 e 82. Obrigado. 70 e 82, de quem é? Doutor Josué. Então, 70 e 82 será atendido ao Ministério Público. Encerrada a pauta, boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde a todos. Está encerrada a sessão.